Fala galera, Laerte Viana na área. O plano de Paulo Borrachinha de se aproximar de uma nova disputa de cinturão no peso médio não deu certo. Como vocês sabem, há cerca de 10 dias ele foi superado por Robert Whittaker num duelo que dividiu opiniões. Para muita gente, o mineiro teve uma atuação que deixou a desejar. Com exceção do chute rodado no final do primeiro round, praticamente não levou perigo e foi engolido pela movimentação em maior volume do rival. Eu, particularmente, gostei da atuação, principalmente se analisarmos o contexto. Ele estava de frente de um craque, que sempre foi um dos melhores do mundo. Não é demérito perder para o Whittaker. Poucos vão conseguir fazer frente. Página virada e é preciso olhar para frente. A postura do Borrachinha também foi bacana. Não ficou lamentando, arranjando desculpas. Disse que ficou feliz por ter voltado a lutar após 1 ano e meio parado e que pretende se manter mais ativo, que já está se preparando para voltar a atuar o quanto antes. Ótima notícia para nós, principalmente porque precisamos urgentemente de um nome de peso para incorporar, dar uma atenção a mais nesse UFC 301 que vai acontecer no dia 4 de maio no Rio de Janeiro. Borrachinha, embora não atravesse uma boa fase, 3 derrotas nas últimas 4 lutas, continua sendo bastante relevante, é um dos nomes mais populares. O problema para ele é olhar a categoria do peso médio. As opções não são tão fartas. Khamzat Chimaev, seu arquirrival, provavelmente vai liderar o show de estreia na Arábia Saudita em junho, então dificilmente virá a capital carioca. Jared Cannonier ainda está lesionado e não tem previsão, então talvez sobre apenas o pouco empolgante Jack Hermansson, que inclusive já atuou em solo brasileiro 3 vezes e perdeu 2. Número 7 contra número 9 do ranking, até que ok, sairia de bom tamanho ali, mas o Borrachinha surpreendeu e foi esperto, foi malandro, pescou um nome ainda mais interessante. Abre aspas. Kamaru Usman com 84 quilos parece interessante. O checheno gourmet não conseguiu finalizá-lo nem com uma luta de última hora, mas eu poderia. Esse desafio feito pelo Borrachinha nos mostra 2 coisas. Primeiro é que ele está atento, bastante ligado ali no cenário atual. Olhou para o ranking, não viu nenhum nome que despertasse curiosidade, que chamasse muita atenção e foi buscar na categoria de baixo um Kamaru Usman que fez a sua última luta com 84 quilos, está prestes a completar 37 anos, o corte de peso vai ficando cada vez mais difícil e a sua subida em definitivo para o peso médio é uma possibilidade cada vez mais real. Ele mesmo já vem batendo na tecla que sim, isso pode se concretizar na próxima rodada. Usman, que diga-se de passagem, pela primeira vez nos últimos 5 anos, saiu do ranking peso por peso do UFC e é compreensível. Vem de 3 derrotas seguidas e seu último triunfo foi em novembro de 2021, mais de 2 anos. Ainda assim, apesar da má fase, continua sendo um ex-campeão muito relevante em termos de venda, de audiência, popularidade, certamente seria a melhor pedida para o brasileiro. Outro ponto desse desafio é que deixa bastante claro que o Borrachinha não está querendo saber de dar aquela recuada, pega alguém ali do meio da tabela onde o nível é um pouquinho inferior e na teoria seria um duelo menos complicado para o cara recuperar a confiança de outrora, voltar a vencer. Nada disso, tá arriscando alto e isso é bacana demais. O risco é muito grande, claro, mas a recompensa é ainda maior. Porque não se enganem pelas 3 derrotas seguidas. Mesmo que já não esteja mais no seu auge, o Usman continua sendo complicadíssimo para qualquer um. Não demonstrou declínio técnico. As derrotas foram méritos dos rivais e não demérito dele. Acho, inclusive, que entraria como favorito nas apostas para esse duelo. Ontem, Borrachinha deu uma entrevista ao canal Submission Radio para falar de onde veio essa ideia, como ele tirou o Kamaru Usman da cartola e explicou, para mim fez sentido. Se liga, abre aspas. Ele vem de derrotas e eu venho de uma derrota. Então sim, eu e ele precisamos colocar uma vitória no currículo. Ele já fez tudo o que deveria ter feito no peso meio médio. Está na hora de subir para o peso médio. Ele fez isso uma vez contra o Khamzat Chimaev, mas não foi todo o processo. Ele foi avisado em cima da hora e apareceu. Acho que essa luta faz sentido. Ele é um cara poderoso. Ele tem habilidades diferentes no chão, habilidades de wrestling, quedas. Acho que essa é a luta certa para colocar um de nós na fila novamente no topo. Até agora o Usman não respondeu, mas eu acredito que esse também seria o melhor caminho para ele no atual momento. Porque se olhar para o meio médio, caso ele opte por ficar com 77 quilos, que eu não acredito que vá acontecer, tá numa verdadeira limbo, sem ter muito para onde correr. Todo mundo com luta marcada e ele basicamente sobrando. Se ele sobe para o peso médio, é melhor pegar um Paulo Borrachinha número 7 do ranking do que um Marvin Vettori, por exemplo, número 5, caso o italiano passe pelo Brandon Allen. Vocês aí, por exemplo, gostariam de ver qual luta? Qual chamaria mais atenção? Borrachinha e Usman ou Usman contra Marvin Vettori, Brandon Allen e companhia? Se o Usman topar, a questão passa a ser se o Borrachinha consegue bater 84 quilos 2 vezes num período de apenas 3 meses. A última vez em que isso aconteceu foi em 2017, quando ele estava chegando no Ultimate, as suas 2 primeiras lutas. Uma foi no UFC Fortaleza em março e a outra no Rio de Janeiro, em junho. E claro, isso imaginando um cenário onde o duelo possa acontecer no Rio de Janeiro, no UFC 301, porque pelo amor de Deus,
todos os grandes cards estão sendo recheados e estamos ficando para trás. Precisam fazer algo diferente para atrair o público e chamar a atenção. Eu, Laerte, confesso para vocês, particularmente eu gostaria muito mais de ver Paulo Borrachinha do que Khamzat Chimaev, resolvendo essa rivalidade na mão. Tenho muita curiosidade para ver esse duelo saindo do papel. Porém, Usman versus Borrachinha também é uma pedida excelente, principalmente se rolar aqui no Brasil. Inclusive, seria quase que uma última cartada, pelo menos a curto médio prazo, para os dois em relação à elite. Porque se eles se enfrentarem, um vai ficar com 4 derrotas seguidas ou o outro vai ficar com 4 derrotas em 5 lutas. Quem levaria melhor? Quem seria o favorito? Vocês gostariam de ver Usman versus Paulo Borrachinha? Tem chances desse duelo acontecer e aqui no Brasil, imagina, num Common Event? Seria muito bacana. Qual é a opinião de vocês a respeito desse desafio feito pelo Mineiro para o ex-campeão dos meio-médios, que, como eu disse no início do vídeo, provavelmente deve subir para 84 quilos. Gostariam de ver? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque tem muita coisa bacana vindo por aí, muitas entrevistas, algumas já gravadas, a semana muito cheia com as resenhas que já estão acostumados. Conto, como sempre, com a audiência e feedback de todos. Valeu!